feriado, eu acordei super tarde, fiquei até 5 horas, minto, umas 4 horas da tarde deitada na minha caminha. Falei, cara, eu não aguento mais, Você pode perceber que eu tô com o olho assim, ó, meio... Se eu pudesse, eu juro que eu dormi agora, porque meu olho tá ardendo. Parece que quanto mais eu durmo, mais sono eu sinto. Alguém explica uma coisa dessa, porque eu não consigo entender. Mas enfim, aí eu fui assistir um pouquinho de série, só que assim, queria fazer alguma coisa, sabe? Aí eu falei, cara, eu vou gravar vídeo. Se eu vou postar esse vídeo, eu não sei. Mas assim, esses dias eu tava pensando, cara, eu amo gravar vídeo, né? E se for pra ver os vídeos que eu tenho, são de 2 anos atrás. E eu, tipo, não gravo querendo, um monte de visualização, inscritos, essas coisas. Eu só gravo porque eu realmente gosto. E não é, tipo, uma obrigação, um compromisso, coisa do tipo. É só algo que eu realmente gosto de fazer. E mais ainda, além de gostar de fazer, é porque pra mim, assim, é muito incrível saber que gravar vídeos é uma forma de, no futuro, eu assistir e lembrar, entendeu? De como eu era, das coisas que eu falava. Por isso que eu gosto de escrever, gosto de gravar vídeo. Eu acho isso incrível, entendeu? A gente tem que usar essas coisas a nosso favor. Enfim, eu não sei nem o que eu vou falar nesse vídeo. Na verdade, eu tô gravando no TikTok, porque a minha câmera simplesmente, tipo... Ela funciona, só que o áudio dela não funciona, fica abafado. Eu falei, vou gravar no TikTok. Eu até gravei aqui no TikTok um vídeo antes desse. Se eu parar esse vídeo e cancelar que nem o outro, porque parece que quando o vídeo é longo, ele simplesmente não salva. E aí não salvou. Eu vou fazer um teste. Ok, por enquanto tá salvando. Eu espero que continue até o final. Mas assim, desse vídeo eu vou contar algumas histórias icônicas aqui que eu fiz aqui em Maringá. E é isso, só pra eu deixar aqui mesmo. Ó, a primeira coisa que eu lembro... a primeira história, na verdade, vou começar por essa. É que assim, eu sou muito doida, né? E pra quem não sabe, eu saí da casa dos meus pais com 18 anos pra fazer faculdade em uma cidade que eu nunca tinha conhecido antes, que já havia, né, ouvido falar, mas eu não conhecia ninguém, não sabia nada sobre. E eu vim pra cá pra fazer faculdade, assim como muitos estudantes brasileiros fazem, né? Mas é porque pra mim eu fiquei, tipo... Às vezes quando eu paro pra pensar nisso eu fico em choque mesmo. E... Porque eu, né, sempre fui muito apegada à minha família, aos meus pais. Mas foi algo, assim, um ato muito corajoso que eu fiz pra correr atrás dos meus sonhos e do meu futuro. Então eu me sinto feliz por isso. Mas enfim, a parte louca é que eu... fui morar com uma menina que eu conheci num grupo de Facebook. Qual a probabilidade disso dar certo? Fala pra mim. Bem zero, né? Mas assim, iria dar certo se eu não fosse tão burra. Ou eu fui taxada de burra, não sei. Porque não sei se eu realmente fiz isso. Porque na minha cabeça eu não fiz, entendeu? Na minha cabeça eu nem lembro disso ter acontecido. Mas ok, a história é a seguinte. Cheguei na faculdade 11 horas da noite. E aí a menina que eu morava estava sentada no corredor do prédio, né? Na frente do nosso apartamento, chorando. E eu fiquei, meu Deus do céu, alguém morreu? E aí... eu tô achando engraçado que eu tô humorada hoje, porque se eu tivesse filmado como eu estava antes de gravar esse vídeo, vocês iriam chorar comigo. Mas enfim, esse é o efeito de gravar vídeo, porque eu gosto. Mas então, aí voltando ao assunto, ela estava chorando, daí eu fiquei, meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu. E a gente foi conversar e ela começou a chorar muito e falar muito alto, tipo, quase gritando, e falando que eu era um monstro. E aí eu fiquei... Como assim eu sou um monstro? Me explica. Aí ela me contou que ela chegou da faculdade, tipo, 10 e pouco, e simplesmente entrou dentro do apartamento e tava com um cheiro de gás que ela... foi impossível ficar dentro do apartamento. E assim, gente, não vou anular o meu possível erro, porque eu realmente não lembro de ter deixado o negócio... Acho que são coisas que as pessoas normalmente quando fazem não lembram, né? Então, não sei. Mas, enfim, não façam isso, né? Porque é muito perigoso. E eu realmente poderia ter causado um risco à vida dela e à vida das pessoas do prédio. Mas, assim, são coisas que, pra mim, quando eu lembro, eu fico... Meu Deus do céu, eu fiz isso mesmo. Caramba, cara. Meu Deus do céu. É coisa que acontece... Sabe aquelas coisas trágicas que acontecem depois você lembra e fica... e acha engraçado? Eu sou uma pessoa ruim por isso, espero que não. Mas enfim, ela começou a chorar e eu comecei a ficar, tipo assim, enquanto ela chorava muito desesperada, eu ficava assim, Fia, tipo, tá
Tá todo mundo bem, graças a Deus. Você tá viva, tá todo mundo do prédio vivo. Eu não matei ninguém, graças a Deus por isso. Entendeu? Uma atitude inconsequente minha não fez um estrago maior. Então vamos agradecer por isso, ao invés de chorar e me chamar de um monstro. Porque você tá agindo que nem doido, então... Aí eu fiquei desesperada, entendeu? Mas eu compreendo o desespero, eu compreendi, de fato. Mas enfim, aí por conta disso já não deu certo, né? Porque eu era irresponsável, então eu fui morar sozinha. E aí eu percebi que eu realmente era doida mesmo e esquecida, porque eu estava simplesmente na faculdade. E aí eu recebi uma ligação da síndica do meu prédio e ela falou assim: Hilary, eu preciso que você venha no prédio agora, porque você acabou de alagar o seu andar. E aí eu fiquei, não é possível que eu fiz isso de novo. De novo. Não que eu tenha alagado, né, antes um prédio, no caso o andar do prédio, mas o fato de eu ter esquecido o gás ligado já era um risco, né. E aí eu vim correndo pra cá e de fato era meu apartamento que tava vazando água. E aí contei com a ajuda dos meus vizinhos queridos. Inclusive eles me ajudaram a puxar água, a secar meu apartamento. E eu assim super assustada e com medo. Eu dou risada agora e parece, né, que eu não me preocupei, mas é na hora sim. Mas é porque foi há tempos, então eu lembro e fico... Sou muito idiota, meu Deus do céu. Mas enfim, acontece, tem uma justificativa, não é porque, tipo assim, sabe quando você liga a torneira e deixa ligada? A gente normalmente escuta, né, o barulho da água, não foi isso. Acontece que tinha acabado a água do prédio, e aí eu cheguei tarde da faculdade e só queria tomar meu banho. E aí nisso, acho que se acender a luz vai ficar melhor, não. Aí nisso, eu não ia tomar banho na água trincando, porque tava frio. Então eu quis encher o caneco de água pra poder esquentar a água e eu tomar banho. Só que daí eu liguei a torneira, saiu um pouco de água, quase que o suficiente pra encher o caneco. Só que na hora que eu fui colocar o caneco pra poder encher, parou a água de cair. Então acho que na minha cabeça, quando eu virei, eu vi que tava, tipo, sem cair água. Acho que eu esqueci que eu não tinha desligado. E aí aconteceu o que aconteceu. A outra história maluca é a última. Eu trabalhava no McDonald's, que foi o primeiro emprego registrado, assim, que eu trabalhei. Inclusive eu falo que trabalhar no Mac não é apenas um trabalho, é um preparatório para os futuros trabalhos. Porque depois que você entra e trabalha no McDonald's, você aguenta... Ai, meu Deus, que susto. Você aguenta qualquer coisa, eu te juro. Se eu pudesse, eu falaria pra todo mundo que vai ter a sua primeira experiência de trabalho, trabalhar no McDonald's. Principalmente adolescente. Mas enfim, eu cheguei do trabalho e eu só sabia dormir, gente, naquela época. Eu só dormia, mal conseguia estudar, só dormia, literalmente. E aí eu cheguei do trabalho, tava falando com a minha mãe. Ela falou assim: Hilary, estou saindo da casa da sua avó e tô indo pra casa, meia hora de distância. Então eu falei: mãe, nessa meia hora de distância, já que eu não vou conseguir falar com você, eu vou tirar um cochilinho. Aí quando você chegar, meu celular eu vou pôr pra despertar, vai despertar e eu te ligo de volta. Ok, Hilary, ok. Coloquei o celular pra despertar, eu acordei. Não acordei. Eu fui acordar 00:30, porque eu me assustei com o barulho do interfone, porque eu morro de medo de barulho do interfone, telefone tocando. Aí eu fui atender. Amiga, você tá aí? Você tá viva? Tá tudo bem com você? Era minha amiga da igreja junto com a família dela. 00:30 lá embaixo no meu prédio, me esperando. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Abri meu celular, um monte de mensagem, um monte de ligação. Minha mãe ligou bem naquela hora pela 1000ª vez e ela tava dizendo que meu pai estava quase saindo de casa pra vir pra Maringá pra saber se eu estava viva. Parece exagero, né? Eu sei. Mas isso aconteceu, gente. É hilário. Eu fiz muita gente dar risada com essa história, porque eu simplesmente me perdi. Eu dormi das 3 horas da tarde até 00:30. Acabou o vídeo.